Olá, bem-vindos! Vamos para a aula, série Biologia, aula 12, tecidos. Uau! Uniões entre células. Vimos moléculas, células, agora tecidos. Vamos lá, os tecidos são compostos de células. Primeira coisa que tem que aprender, olá, tudo bem com vocês? Os tecidos são formados por conjuntos unidos de células. Elas de alguma maneira começaram a se juntar há mais ou menos 1,2 bilhões de anos atrás. Essa história começou quando as células estavam em colônias e elas começaram a perceber, ou foram selecionadas pela natureza, quando elas se juntavam, o poder de sobrevivência delas aumentava. Então, se você analisar, nosso corpo é uma união de diferentes células que vieram de uma mesma célula ancestral, que é o espermatozoide e o óvulo de mamãe e de papai. Okay? Bom, a gente viu na aula passada, na aula 11, que a diferenciação ocorre com a leitura diferenciada dos RNAs mensageiros. E olha só o que vai dar. Vamos lá ver. Olha só, a união de células com divisões de funções, ou mesmo de funções, gera diferentes tecidos, ou de mesma função, tá? Às vezes pode ter diferença de funções ou mesma função. A histologia, então, é o estudo dos tecidos. Isto quer dizer tecido. Beleza? Que maravilha! Vamos continuar que a gente nem começou. Olha os meus tecidos. Vamos, gente! Põe a mão aí nos tecidos, ó, muscular, epitelial, e aí vai. Vamos embora, vamos lá, vamos continuar. Temos muitos tecidos dentro do nosso corpo, tecidos diferentes em nosso corpo, nossos corpos também, né? Bom, como é que é a divisão na biologia? Como que a gente separa esses diferentes tipos de... Então, as moléculas darão origem às moléculas e macromoléculas, às células. As células se unindo vão dar origem aos tecidos. É esse o nível de organização que a gente vai estudar hoje. Os tecidos vão gerar os órgãos, a união dos órgãos vai gerar os sistemas, e os sistemas todos vão gerar um organismo. Esses organismos vão gerar populações, com os fatores vivos e não vivos, os abióticos e bióticos, formarão os ecossistemas. E esses ecossistemas semelhantes formarão os biomas, e os diferentes biomas vão formar então a biosfera. Uau! Maravilha! Vamos continuar. Então veja, como que surgiu os primeiros tecidos, hein? De onde vieram? Então da união de células. União de células. Isso demorou para ocorrer, porque as bactérias viveram 2 bilhões de anos sozinhas quase. As algas bacterianas e as bactérias viveram sozinhas. Depois de um tempo, surgiu um outro tipo de ser vivo unicelular, que seriam os eucariontes, os protistas, os protozoários. E deles, antes, surgiram os animais. Então a teoria colonial são colônias de coanoflagelados, células que começaram a formar os primeiros tecidos. Por exemplo, nos poríferos. Seres vivos do mar tiveram o primeiro tecido conhecido. Outros filos que não existem mais também. Os vegetais também tiveram um caminho um pouco diferente. Eles são fotossintetizantes, começaram a surgir algas multicelulares, com múltiplas células, muitas células, surgindo tecido vegetal. Aí tem os fungos também, protozoários normalmente unicelulares. Beleza, então quais são os tipos? Célula a célula, união célula a célula, gera então tecido. Mas milhões, bilhões, trilhões de células. Uau, professor! Professor, como seria essa união entre essas células? É isso que a gente vai ver agora. Então, o ser humano, o Homo sapiens, homem ou mulher, essa belíssima
exemplo aí de um ser humano, ok? Bom, o que a gente tem aqui seria o quê? Um tecido epitelial cúbico dos rins, que é exemplos de uniões entre células. Tecido epitelial estratificado, estratos, quer dizer em andares. A gente vai ter andares aqui, tá? Formam-se andares como prédio de células, ó. E esses andarezinhos vão formar a pele, a epiderme da pele, essa parte externa, né? Parte da pele dos seres humanos. No caso aqui a gente está se referindo ao ser humano. Os animais também. Tecido epitelial colunar. Como há uma variedade de animais tão grande, a gente vai especificar o ser humano, senão vai ficar muito complexa a nossa análise. Depois, na zoologia, a gente vai diferenciar os tecidos animais do ser humano. Tá bom? Beleza. Tecido epitelial colunar, em coluna, lá no estômago. Começa a doer seu estômago, lembra lá do tecido epitelial. Tecido nervoso. Os neurônios, impulso nervoso, passam os impulsos nervosos que fazem você pensar, você visualizar essa aula de hoje. Esse tecido aqui está atuando muito forte quando você está estudando. Inclusive ele vai aumentar as sinapses aqui, essas conexões entre um neurônio e outro. Quanto mais você estudar, mais inteligente você vai ficar. Tá bom? E você pensa, oba, então vou estudar mais. Isso! Por isso que eu uso vídeo. O vídeo estimula muito o cérebro. Porque tem leitura visual, lembra da linguagem? Visual, verbo visual, cinético e aí vai. Bom, vamos continuar aqui. Sangue, tecido sanguíneo. E aí, as hemácias, os linfócitos, os macrófagos. Aí vai, uma infinidade de células sanguíneas. Mas que a gente mais conhece as hemácias, que dão a cor vermelha para o sangue. Tecido conjuntivo sanguíneo. Maravilha! Temos também um tecido engraçado aqui, tecido conjuntivo. E, epa! Frouxo, estou fora! Então, ó, tecido que é mole, fica na pele, abaixo da pele. Ali vão ter órgãos sensitivos, por isso que a gente sente calor, pressão na pele. Se uma seringa fura a nossa pele, a gente sente dor. Então são os órgãos que vão estar na pele. Então vai passar aqui sangue também, e aí vai. Tá? Bom, temos o tecido, continuando aqui a nossa análise. Temos o tecido muscular liso. Tecido muscular liso na parede intestinal, as vísceras normalmente, as vísceras da nossa tripa, vai. Opa, escrevi errado aqui. Vísceras. Né? As vísceras nossas, as vísceras têm tecido liso. Tecido muscular esquelético. Uau, esse eu gosto de aumentar bastante. Por isso que é bom fazer exercícios. Tem que estar em dia, galera, com o tecido muscular esquelético, para não envelhecer. Estou com quase 40. Tem que se cuidar. Isso! Vamos que vamos! Força! Primeiro você tem que treinar aqui, ó. Prestar o vestibular, né? É ou não é? Bom, tecido muscular esquelético, ele vai estar ligado ao movimento do corpo, dos ossos, né? Ligado aos ossos. Por isso que osso e músculo estão sempre ligados. Senão não tem movimento. Certo? O que mais, professor? Tecido muscular cardíaco, coração. Sem esse órgão nós estaremos ferrados, né? Coração, a aorta aqui, né? A veia cava, superior e inferior. Então aqui o coração. É o coração, né? Coração, os seus 4 cavidades, átrio direito, átrio esquerdo, é tudo ao contrário, né? Ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Porque você tem que ver o coração, está vendo ele de frente, seu corpo está para trás, está virado. Então se eu colocar sua cabeça aqui é o braço esquerdo, aqui é o braço direito, tá? Visto de frente. Por isso tem muito médico que se confunde e opera o paciente errado.
cara fala, joelho direito, ele olha de frente e está operando o esquerdo. Isso já aconteceu com um atleta nas Olimpíadas. Depois a gente vai ver isso em anatomia. Absurdo, né? Tecido ósseo. Você sabia que o osso é vivo? Ah, tá brincando, professor. Sério? O osso é vivo. Por isso que quando alguém quebra o osso, já quebrei a clavícula quando eu era moleque, tinha 9 anos, o osso se regenera. Basicamente porque tem partículas com elétrons que vão captar o cálcio e células vivas que fazem a matriz óssea. Fantástico. Fosfato, cálcio, colágeno. O osso ele tem uma elasticidade. Vocês sabiam disso? Quando você pula, tá brincando, ele enverga como se fosse uma vareta de pipa. Tá? Ele pode quebrar. Fantástico. Bom, vamos continuar aqui. Beleza, então vimos os principais órgãos. Ó, tecido muscular esquelético. Mantenha-se vivo. Tem que cuidar muito dos órgãos. E aí tem muito mais. Isso eu mostrei alguns, tá? Aqui eu vou mostrar o resumo de tecidos. Então, um resumo para vocês estudarem para o Enem e, porventura, vestibulares também. Vestiba. Então, ó, tecidos humanos, corpo humano, né? E homem, coisa horrorosa. Mulher, coisa linda. Então vamos lá, tecidos. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso e tecido muscular. Basicamente são 4 os grandes áreas de tecido, as grandes classificações de tecido. E aí nós temos quase 200 tecidos diferenciados, subtecidos, né? Então, tecidos de revestimento, glandular, tecido conjuntivo. Então, ó, aqui tecido epi. Epi é em volta, tá? Então, tecido que envolve os órgãos. Envolve os órgãos e glândulas, tá? Todos os órgãos têm revestimento epitelial, praticamente. Tecido conjuntivo, propriamente dito, é o TCPD, né, que eu aprendi na faculdade assim. Aí você tem o frouxo, que é mais mole, o denso, tá? Temos tecidos especiais, adiposo, tecido de gordura. Homens, cuidado na barriga. Deixar a barriga com gordura pode aumentar os casos de ataque cardíaco. Fale para o papai, vovô, os amigos. Barriga de chope não é saudável. Por isso tem que ter tanquinho. Tô brincando. Difícil, hein? Mas o que eu quero dizer, o tecido gorduroso, ele é acumulativo. Nós somos primos dos ursos, somos mamíferos. O urso ele tem que se alimentar de gordura, muita gordura, ficar gordinho, porque ele hiberna, fica 6 meses sem comer. Nós não hibernamos, nós dormimos 8 horas por dia. Entenderam? Nada de ficar gordinho. Se engordar tem que fazer exercício para diminuir. As meninas também. A sorte é que as meninas têm gordura no corpo todo. Eles são lindas. As mulheres. Os homens são horrorosos. Sai pra lá. Coisa horrorosa. Que eu brinco aqui para você gravar. Eu brinco de verdade aqui para você entender. Que a mulher tem gordura subcutânea em todo o corpo. E o homem mais na barriga. Por isso que ele tem que tomar cuidado com a região abdominal. Tem uma que é feio, né? Meio barrigudinho. Mas vamos lá. Vamos continuar. Tecido conjuntivo de suporte. Cartilaginoso. Ops. Deu uma esbarrada no botão errado aqui. Não tem problema. Cartilaginoso, ó. Minha orelha, ó. Meu nariz. Cartilagem, ó. E o tubarão? O tubarão é pura cartilagem, quase. Dentro, né? Tem a pele em volta. Mas ele é cartilaginoso. Por isso que o tubarão ele é impressionantemente adaptável ao mar. Ele é hidrodinâmico. A orelha é aerodinâmica. Ó. Né? A minha pequena orelhinha. Então a orelha ela é um órgão, como o orelhão, né? Para o ar bater aqui e você captar os sons. O nariz também. Ele é um formato, tem esse formato para captar o ar, para umedecer o ar, para chegar no pulmão com umidade. Por que os árabes normalmente têm um nariz um pouco mais odunco, ou pessoas, etnias que vivem
em regiões mais secas. Por quê? Tem um nariz mais largo para umedecer o ar. Então tem uma importância evolutiva aí. Beleza? Maravilha. Acho lindo mulher com nariz grande. Mas vamos voltar aqui. Olha para cá. Volta para lá. E orelha também. Ósseo. Tecido ósseo. Os ossos. Não preciso dizer mais nada. Sustentação. São órgãos de sustentação. Sem eles você viraria um molusco. É ou não é? Então sustentação é óssea. Pensou o crânio aberto? Vocês já imaginaram se eu tivesse um crânio aberto, meu cérebro exposto? Qualquer choque quebraria, estragaria meu cérebro. Por isso, cuidado com moto, usem capacete, mesmo assim não dá, às vezes dá problema. Beleza? E temos o tecido muscular, que eu mais gosto. Né? Cuidem-se sempre, estriado esquelético, cuida dos órgãos, sustenta os órgãos. O liso, as vísceras, como já havíamos falado. O cardíaco, o órgão que não pode parar. O coração, ele vai bater 100 milhões de vezes durante nossa vida. E ele não vai parar de bater nenhuma vez até a gente morrer. É bom nem pensar, né? Mas é incrível. Coração é espetacular. Beleza? E às vezes ele dá problema. Por isso tem que tomar cuidado com a alimentação. Não comer muito doce. Comer menor quantidade de gordura. A gordura vai se alastrando lá e vai ficando... vai formando placas de gordura nas artérias do coração. Que pode parar o coração. Tá bom? Maravilha. Pele. Maior órgão do corpo. Chega a 100 metros quadrados do nosso corpo. Se esticar nossa pele. Uau, teacher. Epi. Em volta. É a parte que fica em volta da pele. Epi. Epiderme. Derme é pele em grego, né? Derme é a pele propriamente dita, né? O interior da pele. Tem a hipo. Hipo quer dizer abaixo. Abaixo da pele, acima da pele e a pele. Mas tudo é a pele, né? Tudo representa a pele. Então, parte 1, 2 e 3. Tecido subcutâneo, né? Aqui vão ter artérias, aqui a base dos pelos do cabelo. Aí eu choro. Né? Quando vai acabando o cabelo. Aí que fica a base. Muita testosterona diminui a base do cabelo, né? Se bem que tô nem aí, mano. Cabelo é evolutivo. Perda de cabelo também é bacana. Bom, mas vamos lá, ó. Então a pele é o nosso revestimento, proteção. Ela vai regular também a temperatura do nosso corpo. Regula a temperatura, a gente sua, né? Glândulas sudoríparas. As aves não suam não, hein? Os mamíferos suam. Sudoríparas. Glândulas de suor. Sudoríparas. Suor. Pelos. Pelos são adaptações. Quando a gente vivia nas cavernas, os primeiros seres humanos, a gente enfrentou diferentes tipos de temperatura. E o pelo, ele tem várias funções. Entre elas, manter a temperatura do cérebro, do corpo humano, né? Por isso que a gente tem cabelo em volta do cérebro, da cabeça. Pelos pubianos, proteção. Muito difícil, muito legal, mas... pelos por todo o corpo, tal, beleza, tudo bem. Mas as funções são variadas. Tanto para manter a temperatura, para frio... São adaptações a climas diferentes que a gente vive hoje. Interessante, né? Muito legal. Então tá aí, uma aulinha. Vamos dar uma olhada agora. Vou mostrar um negócio especial para vocês, só para a gente revisar. A gente vai revisar, né? Vamos revisar então. Então tá aí, belíssima aula. Vamos dar uma revisada usando o material de um colega. Vamos lá. Então, níveis de organização. Então a gente tem diferentes níveis de organização. A histologia estuda os tecidos, o tecido epitelial, muscular, nervoso, sanguíneo, cartilaginoso, ósseo e tecido frouxo.
Então, os tecidos também são grupos especializados, semelhantes ou diferentes entre si, e desempenham funções extremamente específicas. Então, no tecido estão células muito bem associadas, que se dão bem e executam tarefas em conjunto. Então, quando a união faz a força, olha lá, beleza. Tecidos animais, então epiteliais, conjuntivos, adiposo, cartilaginoso, cartilagíneo, ósseo e sanguíneo. Aqui é cartilaginoso, que é mais fácil. Tecido muscular, nervoso. Então, o tecido epitelial formado por células que se juntam, ficam grudadas. Substâncias intercelulares, o colágeno, por exemplo, que a gente tanto ouve falar em shampoos, ele vai ligar esses tecidos, né? Tecido epitelial, epiderme, parede interna do nariz, da boca, glândulas salivares, saliva, né, na língua. Revestimento interno, então, dos vasos sanguíneos, sistema urogenital, uretra, os rins. Revestimento interno do tubo digestivo, das vias aéreas, com todas as mucosas que a gente chama, né? Tipos de tecido epitelial: pavimentoso simples, poucos pavimentos, pavimentoso estratificado com vários andares de células, cúbico simples, formando cubinhos, transição, prismático, parecendo prismas, parecendo aqui cilindro pseudo-estratificado, poucos andares, então falsamente estratificado. E a pele, que a gente acabou de ver, é um tecido epitelial, com vários anexos, corpúsculos de pressão, de calor, poro sudoríparo para a gente suar, pelo, camada córnea, que também vai formar anexos da ectoderme, que vai formar a córnea do olho. E tem queratina, que permeabiliza a superfície da pele. Isso é importante. Algumas são células mortas, queratinizadas. Então, boa parte da pele nossa morre todo dia. A gente tem que tomar banho para retirar essa pele morta, que vai gerando um odor não muito agradável, que as bactérias vão comendo a gordura da nossa pele. Então, os anexos da pele: pelos, glândulas sudoríparas, regulação da temperatura corporal, glândulas sebáceas, que lubrificam a pele, formam um sebinho, e estruturas anexas, unhas, crescem todo dia, proteção, um tipo de proteção. Então, outra curiosidade: sabia que os tecidos epiteliais não têm vasos sanguíneos, artérias e veias, só em volta, tecido conjuntivo. No tecido conjuntivo, a presença, então, bastante variadas as células, substâncias intercelulares entre as células, diversas especializações, fibras de natureza... Opa! Desculpe, gente. Ups. Eita. Fibras proteicas, colágeno, elastina, tá? Tecido conjuntivo, aqui o tecido frouxo, colágeno, elastina, que é elástico, né? Que vai gerar uma certa elasticidade do nosso corpo. Tá? Temos então a fibra reticular, que vai gerar a maleabilidade desse tecido. Tá? E tem importância, pode ser rígido o corpo também, né? Tipos de fibra do tecido conjuntivo: colágeno, que cola, por isso o nome, cola, a proteína mais abundante do corpo. Maior quantidade de proteína. Elastina, que dá elasticidade para não rasgar a pele. Ela tem uma cor amarelada. Tipos de fibra do tecido conjuntivo: colágeno, desse lado, e elastina, corada em amarelo. Tipos de célula conjuntiva: fibroblasto, síntese de colágeno, são células que sintetizam material que vai colar aos tecidos. O macrófago, que vai englobar bactérias, ele mata, um serial killer das células, faz fagocitose e pinocitose. Fago é comida, célula citose, então movimento da célula. Movimento da célula para comer e movimento da célula para engolir alguma coisa. Substâncias líquidas, tá? Tecidos de células conjuntivas: mastócitos, reações alérgicas à coagulação. Plasmócito produz anticorpos, em geral também os linfócitos. Tecido conjuntivo cartilaginoso: nariz, traqueia, brônquios,
orelha, laringe, são cartilagem, né? E também são tecidos fundamentais para o crescimento dos ossos longos. Por isso a moleira da cabeça da criança, ali ainda é cartilagem. Por isso que você não pode pôr a mão ainda, que só amassa o crânio da criança. Deus me livre, né? Tecido conjuntivo adiposo, é horrível esse tecido, né? Isso é importante. Isolamento térmico. Ele vai criar gordura, reservatório de gordura, para armazenar energia e também para conservar calor. Tecido conjuntivo adiposo, como a gente já viu. Tecido ósseo, olha que beleza. No tecido ósseo, nós temos então a sustentação do esqueleto, matriz de sais de cálcio, fósforo, magnésio, rico em fibras de colágeno e vasos sanguíneos. O sangue é produzido dentro dos ossos. Vocês sabiam disso? Medula óssea que produz o sangue. Oh. Que mais? Tem regeneração, capacidade de regeneração, estrutura do osso. Eles têm trabéculas, são buracos para dar sustentação. Aqui tem a parte do osso compacto, que é o fêmur da perna. Então tem a medula que vai produzir sangue. Aqui então tem o periósteo, aqui tem sangue, tá? Osso esponjoso. Beleza? Aqui é a matriz óssea, formando o osso, e aqui as trabéculas, que seriam então, dariam uma composição mais leve para o osso e extremamente forte. Beleza? Chamadas trabéculas. Tecido conjuntivo sanguíneo, o sangue é um tecido conjuntivo. As hemácias, leucócitos e plaquetas, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. Tá? O sangue é uma mistura de plasma, água, sais minerais e proteínas. E células sanguíneas, do tecido conjuntivo. Então nós temos diversos tipos de basófilos, eosinófilos, tá? Células sanguíneas, células normais, células de defesa e células de transporte de oxigênio. Então aqui é o glóbulo vermelho, as hemácias, o plasma, que é o que tem dentro do sangue, proteínas, sais e tudo mais, e os glóbulos brancos que vão defender os nossos tecidos e nosso corpo. E os capilares são buraquinhos fininhos para a passagem dos macrófagos que entram dentro do tecido das artérias e veias para defender nosso corpo. Funções do tecido sanguíneo: transporte de substâncias, gases de respiração, levar hormônios e nutrientes para o metabolismo, defesa do corpo. Tecido muscular: actina e miosina, são altamente vascularizados, tem que ter muita energia. Então tem o estriado, não estriado, liso, estriado esquelético e estriado cardíaco. Então, são super importantes esses tecidos. Beleza? Estriado liso para as vísceras, intestino, bexiga, útero, parede dos vasos. Tecido muscular estriado esquelético, vão compor os nossos músculos anexos ao esqueleto para movimentação. E o músculo cardíaco, base do nosso coração, sem ele a gente não vive. Contração rápida, forte e involuntária. A gente não precisa pensar para o coração bater. Tecido nervoso, impulsos nervosos, super importante, fantástico, maravilhoso. Tem outros, o axônio, que vai isolar eletricamente a passagem de impulso nervoso, que tem carga elétrica, né? Então é isso, para fazer a gente pensar e ter reações. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Grande abraço, estudem bastante. Vamos só dar uma visão geral do que a gente viu aqui. E até mais. Grande abraço! Tchau, tchau!